E aí, gente, tudo bom? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da história da Grécia. Hoje é a nossa aula Grécia 2. Eu sou o professor André de História, aqui do aulalivre.net. Vamos ver então isso aí, né? Na última vez que nós tratamos, que nós conversamos, nós falamos a respeito do desenvolvimento da questão da democracia com um cara chamado Clístenes, etc., né? E que depois desse Clístenes, na realidade, nós teríamos algo novo surgindo. Pois bem, esse algo novo que surge ocorre no momento que a gente conhece como o período clássico na Grécia. Tá? O período clássico é o momento que eu tenho um desenvolvimento amplo da relação filosófica, da questão econômica e da própria política dentro da Grécia. Então o que significa? Significa que é um momento em que a riqueza ela está muito presente. E aí isto chama a atenção de outros povos. Lembra que nós já andamos conversando a respeito dos chamados persas e que num dado momento haverá um cara que vai chegar nas margens do Mar Egeu e vai tentar navegar esse Mar Egeu para tomar a região da Grécia? Pois muito bem, o período que isto acontece é a partir do período clássico, né? Quando então a economia na Grécia ela está muito presente, ela está muito forte, e isso chama então a atenção. E aí nós temos então a questão das chamadas guerras médicas se desenvolvendo. As guerras médicas serão então guerras entre gregos e persas pelo controle ou pela hegemonia da Península Balcânica. Perfeito? Vamos pensar então o seguinte, ó, existe uma infinidade de batalhas, ela ocorre por um bom tempo, só que nos importa, na realidade, algumas delas. Então eu tenho que pensar, Batalha das Termópilas, que nós teremos vitória dos persas. Essa Batalha das Termópilas, ela vai ser representada no filme Os 300, ok? E depois nós temos a Batalha de Salamina e de Platéia, aonde então ocorrerá a vitória dos gregos. Perfeito? Nessa situação de vence um, vence o outro, no final das contas, quem acabou sendo vitorioso nas guerras médicas foram os gregos, ok? E ao final desta vitória grega, a cidade que terá maior influência, que vai se apresentar com maior desenvolvimento, foi a cidade de Atenas. Então, ao final das guerras médicas, Atenas passa a ter uma influência sobre o mundo grego. Por quê? Porque nas batalhas finais foram os atenienses que conseguiram entrar em acordo com estes persas para que esses persas não desenvolvessem a continuidade de tentar tomar a região da Península Balcânica ou tomar o mundo grego. E a partir daí, Atenas passa a ser vista como uma cidade heróica, aquela cidade que conseguiu desvencilhar a invasão ou o perigo persa para dentro do mundo grego, certo? E eles acabam então tendo uma influência lá no mundo grego, ok? Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó, ocorrerá uma situação em que Atenas trará a relação da Liga de Delos. O que é essa Liga de Delos? Essa Liga de Delos, na realidade, ela é uma situação em que os atenienses preocupados com novas frentes ou com novos ataques de estrangeiros, solicita a criação de uma liga, uma guarnição, uma aliança de cidades-estado, de cidades gregas, de polis, para que caso ocorressem novos ataques, eles estivessem de prontidão. E essa liga, então, ela vai ter como sede uma ilhotinha, uma ilhazinha localizada ali no Mar Egeu. O nome da ilha, Delos, daí o termo Liga de Delos. Só que o que aconteceu? Como Atenas passa a ter um prestígio muito grande, uma hegemonia, uma influência sobre o mundo grego muito grande, ela acabou utilizando muitas vezes essa Liga de Delos para benefícios particulares, para benefício próprio. E isso acaba então gerando um certo atrito em relação às cidades, certo? Nesse meio tempo, Péricles, que é um cara ligado ao desenvolvimento político em Atenas, desenvolve então uma situação de enriquecimento e beleza da cidade. Péricles, não, isso aqui é sacanagem da produção, O Péricles não é esse Péricles aqui, na realidade nós estamos falando desse Péricles aqui. Ok? Esse Péricles aqui é o cara que vai pegar a chamada democracia criada lá por Clístenes e vai ampliar essa democracia e vai desenvolver toda uma relação de embelezamento, de desenvolvimento maior sobre Atenas. Tranquilo? Então, nessa época em que Péricles está desenvolvendo toda essa lógica de embelezamento da cidade de Atenas, que é um crescimento dessa sociedade, eu tenho uma insatisfação com essa liderança
de Atenas, que leva, enfim, a um confronto entre as polis, principalmente insatisfação por parte da cidade de Esparta. Por que isso? Porque os atenienses, eles vão utilizar aquela Liga de Delos para benefício próprio, como eu comentei. E esse benefício próprio significava muitas vezes em tentar controlar regiões no Peloponeso, que é a região onde Esparta estava localizada. E aí os espartanos não gostaram nada disso e resolveram então formar a Liga do Peloponeso para combater então a Liga de Delos, que Atenas dominava ou influenciava. E o que nós temos então? Nós temos uma outra guerra acontecendo. Nós temos a Guerra do Peloponeso, que será então Liga de Delos, tendo como frente Atenas, e Liga do Peloponeso, tendo como frente então a cidade de Esparta. O que vai acontecer? Péricles morre durante esse período aí, certo? Atenas vai perder a batalha contra os espartanos, e perdendo esta batalha, Esparta acaba dominando a região da Grécia. E sabe o que acontece? A democracia deixa de existir em Atenas. Por quê? Porque não te esquece, Esparta é uma região que apresenta sempre uma relação oligárquica, já Atenas não. Então, obviamente, como Esparta é uma relação oligárquica, é uma sociedade que trabalha com a ideia de oligarquia, ora, a democracia não poderia se manter. Então, como os atenienses perderam a batalha, obviamente que a democracia, ela também se desfaz, né? O que nós temos após isso, então? Após isso aí, haverá uma outra cidade grega, que vocês não têm que ter grandes preocupações, é só para entrar no nosso, na nossa conversa aí, para que vocês possam entender isso, que é a chamada cidade de Tebas, que vai entrar em confronto com Esparta pela relação de domínio do mundo grego. E aí os tebanos vão desenvolver uma outra liga, chamada Liga da Beócia. Por que tem esse nome? Porque é a região onde Tebas está localizada, a região central da Grécia, né? A região da Beócia. E aí, nessa disputa, Tebas vence as disputas, então vence, as batalhas contra os espartanos. E o que a gente tira como resultado, como história disso tudo? A gente tira o seguinte, guerras constantes, uma contra Atenas, outra contra Tebas, outra contra Esparta, outra contra os persas. Resultado, o mundo grego entra num enfraquecimento das suas cidades-estado. E como entra num enfraquecimento das cidades-estado, ora, a tendência é que essas cidades enfraquecidas por essas disputas, por essas batalhas constantes, favoreça outros povos a entrarem na Grécia. E aí surge os chamados macedônios. Os macedônios estão localizados lá no topo da Península Balcânica, lá em cima, e vão decidir então descer até a Península Balcânica para controlar o mundo grego. Aquilo que os persas não conseguiram, os macedônios vão conseguir. Bom, como é que isso se dá? Isso se dá a partir do domínio da Macedônia, né, pelo rei primeiro Filipe II, que é o cara que vai ter o controle da Macedônia e também da região da Grécia. Então Filipe II é o rei macedônio que vai descer a Península Balcânica, que vai controlar toda a Grécia, e após ele eu tenho o famoso Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, certo? Alexandre o Grande é o cara que vai herdar do pai Filipe II as regiões da Macedônia e da Grécia, e dali ele vai conquistar praticamente todo o mundo conhecido, certo? Alexandre o Grande, ele terá então a conquista de um vasto império, aonde então esse império vai chamar Império Helenístico, ok? A partir daí se forma com esse Império Helenístico a cultura helenística. Por quê? Porque ele vai sair da região ocidental, levando na sua caminhada, né, no seu desenvolvimento expansionista, a cultura grega com ele, e ele vai interagir essa cultura grega com a cultura do Oriente. E aí eu tenho então essa chamada cultura helenística aparecendo. E essa cultura helenística, então, essa fusão da grega com a cultura oriental, desenvolve uma lógica de uma situação cultural mais realista e, ao mesmo tempo, sentimentalista, né? Tu olha para as esculturas, tu vê mais movimento nas esculturas, tu vê até sentimento em relação, eles tentam transmitir a ideia de sentimento nessas esculturas, como a gente vai perceber daqui a pouquinho, tá? Então, assim, a partir da cultura helenística, há uma situação de ampliação da relação, né, da cultura grega sobre outras áreas. Então, dá uma percebida da onde que esse cara sai. Ele sai daqui, né, da Macedônia, e
toma essa regiãozinha. Ele quem? O Filipe, o pai do Alexandre o Grande. E depois o Alexandre conquista praticamente todo o mundo conhecido. E nessas conquistas ele ia criando as chamadas cidades de Alexandre ou Alexandrias. Em cada Alexandria eu tinha então um centro de difusão cultural para o desenvolvimento, obviamente, dessa relação da cultura grega, né? Então presta atenção, Alexandria na realidade era toda a cidade criada, fundada por Alexandre o Grande. A mais famosa é a que vocês conhecem, que é do Egito, mas existiram várias Alexandrias por aí, beleza? Bom, agora que tu já deu uma olhada, enfim, né, até onde o Alexandre estendeu os seus domínios, vamos pensar o seguinte, a cultura helenística, o que eu tenho de importante para trazer? Primeiro, a ascensão da ciência e do desenvolvimento, né, do conhecimento, da relação de razão, tá? Desenvolvimento do processo arquitetônico, uma relação então de uma arquitetura mais rebuscada, mais complexa, certo? E uma série de esculturas, de pinturas, desenvolvimento filosófico, né? Escolas filosóficas, etc. Aí eu tenho que pensar 3 esculturas: Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia e Laconte e seus filhos, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vênus de Milo, eu tenho então uma mulher mostrando toda a sua relação de simetria. Tu olha, parece que ela tem movimento, né? Então aqui a gente tem presente o que? A ideia do pensamento grego, de buscar o belo, de buscar a simetria, né? de procurar representar a realidade do corpo humano, e mais a ideia do movimento, a situação que vai atrelar de certa forma um pouco para a relação lá com os orientais. Vamos dar uma olhadinha na outra obra, que é a Vitória. A Vitória de Samotrácia, né? Que aí faz relação à deusa Anice, que está relacionada à questão de vitória, enfim, né? Então é uma deusa alada, que tem asas, etc. E por fim eu tenho Laoconte e seus filhos. Essa obra é uma obra fantástica, que representa bem esta ideia da cultura helenística. Tu tem toda a representação referente a sentimento. Tu olha, tu percebe que Laoconte está demonstrando dor. Tu percebe que ele tem o corpo enrijecido. Então tu percebe toda essa lógica de desenvolvimento simétrico, da busca pela realidade do corpo humano e ao mesmo tempo essa situação de sentimento presente na cultura oriental. Beleza? Bom, tocando ficha aí, a gente fica para um próximo momento tratando do restante da história antiga ocidental. Forte abraço, a gente se fala.